Alô, minha gente, começando aqui a aula 9, primeira aula do nosso último módulo, terceiro módulo do curso Comida de Pensar. Este terceiro módulo, a gente está chamando ele de ação e pensamento, juntando essas duas coisas que normalmente podem ser olhadas de forma separada, não é isso? A gente chamou aqui o nosso curso de Comida de Pensar, que a gente está muito preocupado com o pensamento, mas a gente não pode esquecer que pensamento sem ação pode ser vazio, não é isso, gente? Então, por isso que a gente agregou essa outra camada, né, de entendimento para a ideia de ação. Porque também a ação ela vai depender do pensamento. Isso a gente vai falar na aula de hoje, um pouco mais de tempo e de calma para tentar entender alguns fenômenos. Na aula de hoje, do Comida de Pensar, a gente vai tratar um tema que muitos de vocês, muitos de nós que estamos envolvidos com gastronomia de alguma forma, a gente já conhece muito bem, que é a biodiversidade. Mas, como vocês já estão se acostumando, a gente traz sempre um porém. Biodiversidade não é só biodiversidade. Sem biopertencimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A biodiversidade, que a gente já conhece, pelo menos como ideia, como estrutura ou como conceito, aplicamos, não é isso? Na nossa vida, pelo menos nós que estamos interessadas em ir atrás de informação acerca daquilo que a gente está se alimentando, acerca da gastronomia, da alimentação, enfim, a gente se abre então para um outro nível de conhecimento, né? A gente que teve nossa história, na verdade nossa história, né, que foi tão saqueada pelos imaginários, não só coloniais, mas de todo o período histórico que a gente passou, que a gente atravessou, e que nos distanciou, à medida do tempo, das nossas origens, que é a natureza. Então a gente vai fazer um esforço agora para se reconectar a esta natureza perdida, ou melhor, entender o nosso lugar na natureza. Biodiversidade ou biopertencimento. Então na aula de hoje a gente vai fazer isso. A gente vai localizar a biodiversidade como esse construto psicossocial. É claro que eu não vou entrar muito no psicossocial da coisa, porque, enfim, é mais complexo e eu acho que requeria alguém com uma formação mais correta, um entendimento mais profundo nessa área. Mas sim, ele passa por esse entendimento, que é para além das características biológicas e ambientais, as quais a gente sempre assume que é a biodiversidade. Afinal de contas, o que é biodiversidade? Quando a gente fala em biodiversidade, a gente vai lembrar muito dos biomas, não é isso? É o nome bioma, biodiversidade, a gente está ali tudo na mesma base. E aqui eu separei, né, nossos biomas, né, alguns exemplos dos nossos biomas brasileiros, que tem sido, Brasilzão tem sido nosso tubo de ensaio de reflexão, até por conta das nossas raízes em comum, dessas turmas. Né? Eu gosto sempre de conhecer a turma antes, justamente para poder fazer esse tipo de avaliação, para trazer os exemplos corretos e tal. Né? Então a gente traz alguns, você vai ver que eu cito, vira e mexe, eu cito alguma coisa da China, em favor da Paula, que vocês não conhecem, porque ela está nesse fuso horário chinês, brasileira, morando lá, e que dá um feedback aí de vez em quando, para a gente poder, então, ter uma provocação mais interessante e ganhar junto mais conhecimento. Ela está vivendo a realidade da China. Eu, particularmente, eu acho que todos nós conhecemos talvez pouco, não é isso? Até do ponto de vista bibliográfico, é muito limitado. Mas, bem, antes da gente chegar nos biomas, a gente tem que pensar em ecologia. Quando a gente fala em ecologia, basicamente, o que a gente está se referindo é ao habitat natural da espécie, do ser humano, do ser vivente, na verdade. Então, a ecologia nada mais é do que isso, a nossa casa e tudo que envolve a nossa casa. E quando eu falo nossa casa, colocamos todos e todas em patamares iguais, inclusive nós e bichos e plantas, né? Todo mundo divide esse mesmo espaço que a gente chama de ecologia, que seria esse sistema no qual vivemos, ou que agrega
né, todo esse nosso habitat natural. E os biomas, eles, pegando o Brasil, eles já mostram ou demonstram de uma forma um pouco mais evidente a diferença ou a diversidade, ou seja, a variedade de fauna, de flora, de organismos, de indivíduos, né, e aí estamos falando de qualquer espécie, que coabitam, né, ou convivem nesse mesmo espaço. E aqui a gente tem aí, ó, você pode ver o Pantanal que está pegando fogo, apesar do pouco caso que a nossa liderança da República faz, não é isso? Fazendo inclusive piadinha, né? Tá queimando, né? E tá queimando por um motivo. Esse motivo pelo qual o Pantanal queima nesse momento não foi por uma simples ponta de cigarro jogada lá por um pescador. A gente sabe disso. Está no cerne do problema. A gente não vai entrar especificamente sobre essa questão, mas a gente precisa ter isso sempre no nosso radar. Pantanal, a Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado. Essa combinação. E a gente, só de olhar, a gente percebe uma diversidade assim enorme. E se a gente for para o mundo, a gente encontra outros biomas, né? Uma variedade imensa. Mas o nosso Brasil já é suficiente para demonstrar o nível de variedade, de diversidade que temos nessa conjugação de fauna, flora e nós, habitando no meio disso. E aí a gente tem o meio ambiente, que seria o terceiro conceito macro, para a gente poder entender a biodiversidade. O meio ambiente é basicamente tudo que nos envolve, né? É o meio ambiente. Então, no meio ambiente, a gente tem a questão gravíssima que a gente tem colocado no centro da questão pós-moderna, a gente como sociedade, eu digo, que é o aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise do clima que a gente chama. E, mais uma vez, a gente já consegue entender que a crise climática que a gente vive é por culpa de ninguém mais e ninguém menos que nós outros. Não é isso? Ser humano mexendo em coisa que não deve. Ser humano se achando mais importante ou mais relevante que a natureza. Então, sob esse jogo de poder, é onde a gente constrói a nossa conversa de hoje. Só que, apesar da gente em algum momento voltar para falar sobre gastronomia de verdade, eu queria que a gente fizesse um outro caminho. A gente vai ter os 3 caminhos agora. A gente vai falar sobre diversidade, esse conceito, mas do ponto de vista nosso, cultural, humano. Depois a gente vai confrontar alguns problemas da gastronomia e propor uma outra coisa, gente, um outro entendimento que eu espero, e a expectativa é essa mesmo, que dê para vocês aí, que gere uma nova crise também de entendimento. Porque a partir dessas crises a gente cresce e a gente se forma melhor, não é isso? Bem, aqui no... Onde que eu deixei? Eu sempre sumo com minha apresentação. Não para vocês, tá? Só para mim. Vamos falar então sobre isso. Diversidade. Quando a gente fala de diversidade e diversidade cultural, falando no Brasil, gente, a gente consegue entender de uma forma muito fácil o nosso projeto, né? O projeto que nos criou, que é esse projeto chamado a miscigenação. A gente já falou sobre isso no primeiro módulo, sobre como que o mito da miscigenação transformou, reconstruiu um novo imaginário nosso. Só que agora queremos entender como que este mesmo mito da miscigenação do povo brasileiro reconstruiu um novo imaginário da nossa relação com a fauna e com a flora. Olha só que louco. Vamos voltar então em Gilberto Freire. Foi esse cara que, muito sabiamente, é um camarada que, infelizmente, ele ficou ali atido à limitação do tempo dele. Já foi superado. Mas ele dá uma contribuição muito importante, cultural, nesse entendimento da mestiçagem. Por outro lado, isso sai como um tiro no pé, porque, afinal de contas, a gente tem uma naturalização dessa mestiçagem. Perfeito? Então, o que o Gilberto Freire fez? Ele atribuiu a origem da miscigenação a um fator constitucional, que poderia
ser demonstrada a relação do colonizador português com a gente, ou com o povo originário, na verdade. Mas em vez de discutir, de problematizar, de encontrar os dilemas enfrentados por essa reunião de diversos povos e raças, basicamente, ele aceitou o conceito predisposto, né, dos colonizadores portugueses, que é o conceito de que temos um povo mestiço. E essa ideia de mestiçagem ela foi muito cruel para a gente como sociedade. Ali por volta do século XVIII do Brasil, o que acontece com a ideia da mestiçagem? Tá difícil sair essa palavra hoje, gente. Ela é submetida a um plano de moralização liderado pelo Estado religioso, ou seja, a combinação Estado e Igreja liderou um plano de moralização no qual expurgou moralmente, e a gente já sabe disso, as raças ditas como inferiores. A gente tem uma frase do Antonil, que era um jesuíta do tempo, que ele resume esse projeto do Brasil como o Brasil sendo o inferno dos negros, o purgatório dos brancos, onde eles são as pessoas, né, que estão enfrentando o juízo, e o paraíso dos mulatos, tentando enaltecer essa figura de miscigenação. Mas com esse enaltecimento, o que acontece? Coloca os brancos já num patamar superior e os negros num patamar inferior. E confunde qual que é o lugar dessa mestiçagem. E, gente, a falta desse lugar, ela é o cerne da nossa questão quando a gente fala de biodiversidade. Porque a falta desse lugar, qualquer falta de um lugar, é a falta de um pertencimento. Ou seja, do ato de se sentir pertencido a algum lugar, por exemplo, ou a alguma coisa. E veja, no Brasil aconteceu isso. E aí a gente tem, trazendo um pouco mais para a ideia da biodiversidade, você tem um Brasil que é uma terra também muito diversa, não só por conta das raças, mas por conta dos biomas. O Brasil tem, né, ainda hoje, né, uma riqueza invejável, na qual temos um país que tem 4 colheitas, que o pessoal chama, né, fala 4 colheitas, se referindo às 4 estações do ano. Em qualquer estação do ano se colhe, se planta, se colhe no Brasil. Pode ter os produtos sazonais e tudo mais, mas não acontece como no hemisfério norte ou então no fundo do hemisfério sul, que no extremo sul, né, que vai acontecer de você ter pelo menos 3 meses e meio, uma estação e meia, na verdade, sem produção nenhuma. Porque o inverno chega, é massacrante, e claro, você tem a produção feita em estufa, tudo mais, tem a tecnologia que ajudou, mas a gente está falando do ponto de vista da natureza. Os Estados Unidos, que é a maior potência cultural e mundial e financeira, são 2 estações, ou seja, 2 colheitas, digamos assim. Então, basicamente, a gente poderia ou teria vantagem de instituir os grandes hábitos de uma vida plena e diversa, que respeitasse a diversidade do próprio lugar onde a gente está. Só que no caminho, como a gente já comentou no nosso primeiro modo, foi o contrário. Estou relembrando isso, gente, porque eu quero levar vocês para a gente discutir um pouco o que a gente vai chamar daqui a pouco de ecologia da cultura. E aí eu vou explicar para vocês do que se trata isso aí. Que aí coloca a gente, ou seja, ser vivo humano, num nível de patamar aos demais seres vivos que habitam este planeta chamado Terra. E o nosso processo, obviamente, vai ser de tentar desconstruir esse pensamento que ficou hegemônico por tanto tempo, para a gente poder trazer para uma conversa propositiva. Então, quando eu falei lá no início, ação e pensamento, é isso. É o poder da mudança por meio do pensamento, isso que a gente está fazendo neste fórum, mas que nos leva a uma ação. E essa ação é a que vai ser transformadora para os outros, né? Porque o pensamento ele começa transformador primeiro em nós. Então, essa vem a ideia, inclusive, daquele termo de decolonial, né? Decolonial é isso, tentar mitigar o fator colonizante por meio da ascensão de uma cultura, ou seja, que desfaça
pelo menos, ou então que rejeite, ou então que enfrente aquilo que foi instituído para nós de uma forma que não foi natural. Mas a gente quer falar um pouco sobre essa preservação. Ah, não, tá. Eu quero só compartilhar com vocês uma coisa bem legal, que é um textinho do Achille Mbembe. Você já ouviu falar nesse filósofo camaronês? Muito legal, que ele vai trazer a seguinte pílula de informação, muito legal, que é sobre a proclamação da diferença. Tá vendo? A diferença sobre o qual a gente vive no nosso mundo, inclusive, ela não foi algo natural. Quer dizer, ela foi algo natural, como diversidade, mas a diferença que a gente muda as esferas, o jogo de poder e os patamares, colocando um ser acima do outro, vem a partir do que o Achille Mbembe chama de proclamação da diferença. Uma vez proclamada a diferença, é apenas um momento de um projeto mais vasto, de um mundo que virá, de um mundo antes de nós, no qual o destino é universal. Um mundo livre do peso da raça, do ressentimento e do desejo de vingança que qualquer situação de racismo convoca. Aqui está falando justamente isso, que essa utopia faz parte desse processo, uma vez que a diferença foi proclamada, foi instituída, ela tornou esse mundo inviável. Esse mundo que viria, esse mundo universal, no qual a gente não estaria hoje precisando de um movimento como o Vidas Negras Importam, por exemplo. E aí trazendo para a questão da raça, que é central para o Achille Mbembe. Ele escreveu Crítica da Razão Negra, um livro bem legal para a gente poder conseguir entender nossa humanidade de um outro ponto de vista, né, que é um ponto de vista racial mesmo, o qual a gente não teve acesso na escola, por exemplo, no ensino formal. Bem, trabalha conhecimento. O que é isso? Vamos lá. O primeiro passo para a gente poder trabalhar, ou pensar, ou entender mais a fundo a questão da biodiversidade, essa biodiversidade que está para além de conservação e preservação do meio ambiente. A gente está falando agora em outra esfera. Que isso a gente meio que já sabe, a gente já entende um pouquinho, entendeu? De que biodiversidade é legal. Só que ela não pode ser, gente, um verniz. A gente estava conversando até na turma de manhã, veio esse termo que eu achei muito legal, de um dos colaboradores, estou esquecendo quem, falou assim, um verniz. A biodiversidade, ela não pode ser um verniz. Em termos práticos, como que a gente pode falar sobre isso? Galera, aqui está acostumado com cozinha, né, com essa ideia da gastronomia, fora de casa, não sei o que, parará, e a gente já tem acesso hoje aos pratos regionais, que a gente chama. E a gente tem projetos que trabalham com biodiversidade. Matheus, inclusive, é um deles que trabalha diretamente com essa ideia da biodiversidade, mas a gente tem uma estrutura que a gente já estava falando que foi capturada. O Shima já trouxe aí, da comida vegana com verniz. Existe isso também, e o problema é exatamente o mesmo. Veja bem, o verniz da biodiversidade é quando a gente aplica apenas por uma questão visual, de um discurso vazio, de entendimento de que, se eu colocar um determinado fruto sazonal aqui, eu já me identificaria como biodiverso. Só que é o seguinte, quando a gente fala em biodiversidade, a gente não pode estar colocando a questão central na comida, gente. A comida é inanimada, ela não tem esse poder de transformação por si. Obviamente que tem quando a gente se relaciona com ela. Mas o que a gente está querendo colocar é nós. Somos nós no centro do problema. Ou seja, a forma como a gente constrói essa biodiversidade. E aí é onde os discursos morrem. Porque os discursos não dão conta. Ele precisa de um pensamento por trás, que seja crítico, é esse pensamento que a gente está construindo aqui, e ele precisa de uma ação que seja, de fato, no mínimo, né, honesta. O que aconteceu na nossa gastronomia por tanto tempo, acontece até hoje, não é isso? Você vai, tem instante festival, festival Cerrado, festival Caatinga, festival não sei o quê, e aí você pega uma fruta da estação, então uma fruta típica daquela região,
e acrescenta ela, faz sei lá, um molho, um cule, e joga por cima de uma carne, sabe, coloca umas ervas, não sei o quê, e chama aquilo de regional. Então, identifica aquilo a partir da inserção de ingrediente. Só que a gente já conversou nas últimas aulas sobre, principalmente ali na aula da Tainá, sobre que essa participação humana que está por trás desse ingrediente é quem, na verdade, importa, para a gente poder, de fato, criar um projeto que seja biodiversificado. Perfeito? Veja bem, essa conversa que eu estou tendo com vocês não é uma condenação ao uso indiscriminado dos nossos ingredientes regionais, porque podemos usar, né? Isso aí é livre, mas é para a gente poder entender que por trás disso foi criado. Não é culpa nossa. Quer dizer, é culpa nossa como sociedade, como humanidade, mas não é culpa nossa a carga que a gente recebe que vai nos informando sobre como devem ser as coisas. A relação nossa com o meio ambiente, por mais que a gente tenha a nossa proximidade com o nosso agricultor, que a gente chama o nosso agricultor, né, usando aquela brincadeira, aquela crítica da Tainá na outra aula, quando a gente traz isso, a gente está falando de pessoa para pessoa. E se eu dissesse para vocês que há um relacionamento ainda mais profundo e que nos foi, enfim, negado de conhecer por toda a vida. Por quê? Porque nossa ciência, nosso conhecimento estava dentro da academia, estava dentro dos lugares de produção de conhecimento e de produção também, extrativismo industrial, de escala industrial. Mesmo nós, como produtores ou produtoras de qualquer coisa, enfim, fazendeiros, enfim, toda essa cadeia, né, do alimento, ela está pensando de uma forma, de uma lógica que não faz sentido se a gente for pensar na diversidade ecológica de fato. Um exemplo? Vamos lá? E esse exemplo eu acho ele sensacional. Esse slide é o próximo. Daqui a pouco a gente começa a reclamar dos orgânicos. Vai ser crítica por orgânico, entendeu? Questão de plástico, isoporzinho. Mas antes disso, eu quero pensar nisso aqui, ó. O trabalho. Cadê? Trabalho como conhecimento. Trabalho é conhecimento. O que aconteceu na nossa sociedade de modo geral? A gente simplesmente instituiu quais são os lugares de validação, que a gente já falou, que nos certifica a ser ou a fazer. E isso vai desde as nossas profissões, gente. Todo mundo aqui recebeu algum título de algum lugar, né, que seja do primeiro ano, segundo ano, ensino médio, não sei o quê, faculdade, de alguma coisa. Aquilo nos valida a sermos um profissional, parará daquela área. Só que a gente esquece que é o seguinte, na natureza o princípio é outro, né? Ela evoluiu de uma outra forma e a gente vai pegar aqui um exemplo que é muito claro para a gente. Por exemplo, o caso dos castanheiros quilombolas do Rio Trombetas, numa cidade chamada Oriximiná, no Pará. Essa galera foi o tema de pesquisa de um pesquisador chamado Scaramuzzi, da UFRJ, que é um antropólogo, e que vai tentar entender o seguinte, vai tentar aprender com eles, e vai relatar, na verdade, isso. Vai fazer basicamente o que o Levi-Strauss fez, e a gente já comentou, também aqui no Brasil, só que entre os indígenas. E aqui ele vai atrás desse pessoal e vai entender o seguinte, opa, a gente desprezou por tanto tempo o conhecimento popular, orgânico, xamânico que seja, de sociedades que estão excluídas desse processo civilizatório que a gente chama, né, do progresso industrial urbano, e a gente perdeu o contato, de fato, com os fazeres. E os fazeres também, eles não são tão simples quanto a técnica. Porque normalmente também quando a gente fala desse povo, dos fazeres desse povo, a gente está se referindo à técnica. Então, assim, eles têm uma técnica própria, eles desenvolveram, aquilo é muito lindo, não sei o quê, vamos preservar. Mas não é só técnica, é relação. Essa relação ecológica é o que a gente está chamando de biopertencimento, que é uma relação de verdade, para além do discurso midiático. Por exemplo, é tão profunda a relação desses quilombolas do Rio Trombetas
com os castanhais que cada arvorezinha de castanha, para eles, são indivíduos específicos. Olha que massa isso. Eles conhecem por nome cada uma dessas árvores, nomeiam, são parte da família deles lá. Eles não vão destruir as árvores. Eles vão coletar as árvores e vão conhecer cada particularidade de cada árvore. Olha só a coisa. A gente já não percebeu que quando a gente vai fazer até a feira, a gente percebe as particularidades do ingrediente? Por que a gente escolhe um e não outro? Não é isso? A gente olha e fala assim, opa, hoje eu não estava nem pensando em fazer, sei lá, couve-flor. Mas essa couve-flor, ela está, sabe, num ponto que eu não posso rejeitá-la. É um indivíduo. Então, esse conhecimento, ele traz esse entendimento de que cada ser vivente é como nós, um indivíduo habitando aqui nesse biominha. E pertence a esse lugar tanto quanto nós. E nós tanto quanto eles. Então não é também uma questão de que as árvores estavam ali primeiros e o ser humano que chegou. Não. Se o ser humano chegar da forma correta, ele participa desse ambiente. Ele cria, então, um processo ecológico. E aí é onde a gente chega nesse dilema, ou nesse drama. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Estou falando tanto de coisa aqui, né? Mas pode interromper, tá? Fala assim, perdi isso aqui, não entendi e tal. Não tem problema. Mas eu acho que a gente está conseguindo falar de uma forma que dá para se fazer entender. Então, sociobiodiversidade, sim. Ótimo conceito. Não tinha nem pensado nisso para colocar aqui. Mas ele também dá conta, né, ele responde a muito dessas questões que são biológicas, ou seja, de uma esfera que seria biológica, mas ela não existe sem a gente colocar esse coeficiente humano, social, como o Matheus colocou aí. Valeu, obrigado. E aí é quando a gente chega num outro exemplo, no outro exemplinho, que é esse. Quando orgânico deixa de ser bio. Orgânico, elegemos o orgânico para ser nossa vidraça aqui hoje, entendeu? Mas por quê, gente? Porque o orgânico, ele detém a maior parte das contradições do nosso meio gastronômico alimentar, gente, hoje. Infelizmente. Primeiro, o orgânico, ele não devia ser um rótulo, porque a comida, ela sempre existiu na forma orgânica, não é isso? O que aconteceu? O que aconteceu é que o nosso poder de destruição enquanto seres humanos foi tão grande que a gente conseguiu acabar com a própria identidade do alimento in natura, na natureza, forçando a gente a reivindicar esse alimento sob um selo, porque ninguém vai entender, para além daquele selo, que uma comida orgânica é a comida. Mas não, agora a gente precisa convencer que é isso, a partir do selo orgânico. Isto é orgânico. Ué, mas e o resto? Não, o resto é comida o quê? Normal? Porque todo mundo entende, no nosso imaginário social, a comida com agrotóxicos, perdão, ela é a comida de verdade, a comida original. O orgânico vem como esse. Entende, gente? Para a gente poder ter ideia, então, de que o orgânico ele vem como um problema, não por ser orgânico, obviamente, né, gente? Vamos aqui, não estou falando isso. O problema é, a gente tem um discurso do orgânico, a gente tem uma legislação. Essa legislação, ela é motivada pelo discurso, porque, afinal de contas, ela parte de um processo, ou então de uma reivindicação popular, por meio da Casa Popular, né, que seria o Congresso Nacional, para poder, então, chegar e virar uma lei e ser instituída para falar, olha, daqui por diante é assim. E, por outro lado, você tem que ter um compromisso, que é seguir essa legislação, só que o compromisso de legislação, ele é limitado à legislação. E o nosso compromisso, enquanto seres pensantes e ecológicos, ele está muito além da legislação. Nosso compromisso biodiverso é com a biodiversidade, não é com a lei. Não no sentido de que a gente vai enfrentar a lei
no sentido de desobediência civil. Muita gente pode defender isso, inclusive. Mas estou falando muito mais no sentido da gente enfrentar a lei, obviamente, por esse caminho democrático, se é que ele ainda existe, não é isso? Plásticos livres de PPA sem bisfenol. É. Então, a gente tem uma foto que é muito interessante sobre o produto orgânico, que é o seguinte: para ele ser vendável, a gente está falando agora na ponta, no consumidor, ele precisa adquirir ou assumir a estética de venda do supermercado, que é essa coisa horrorosa aí. O plástico e o isopor. Você coloca esses elementos que são muito legíveis para o consumidor final, que vai olhar, ele sempre comprou em pacotinho as coisas, então ele vai continuar comprando numa boa. Só que aí você tem a primeira barreira, o preço. E sabemos que o preço do orgânico é uma questão, não é isso? Ele elitiza aquilo que era para ser o mais em conta, mais barato, porque afinal de contas ele não agrega nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de insumo. Só que como o veneno e o insumo se tornaram, por causa da escalabilidade, uma coisa barata, fazer o alimento de uma forma livre de veneno se tornou uma coisa extremamente cara, ou difícil, ou inviável, enfim. A gente pode colocar o nome que for. Um exemplo, a fazenda Rio Bonito, na foto orgânica sem agrotóxico. Ah, sim, aí, ó, tem essa questão da redundância, né? Produtos orgânicos sem agrotóxicos. Porque, uai, tem produto orgânico com agrotóxico, é isso mesmo? Não estava sabendo disso. Boa. E aí você vai ter a Fazenda Rio Bonito, não sei se vocês já ouviram falar, acho que é São Paulo, que é uma das maiores fornecedoras de orgânicos, não a maior, da rede Pão de Açúcar. Só que aí você tem já o primeiro entrave, que é o seguinte: para a Fazenda Rio Bonito conseguir levar os orgânicos, distribuir os orgânicos para o Pão de Açúcar e ele comprar, ela precisa adotar as características do sistema do Pão de Açúcar e não do agricultor. Então, o que ela faz? Ela já começa a terceirizar o trabalho dela de tal forma que hoje 80 agricultores de diferentes fazendas produzem para que essa fazenda se torne, então, uma intermediária no processo para levar até o supermercado. Porque por o supermercado é ruim para o jogo do supermercado, o jogo político, é ruim para ele receber esse alimento diretamente do produtor final. Por quê? Porque ele não vai ter como controlar essa escalabilidade. Porque para o supermercado não vale a pena o processo de democratização do acesso a esses itens. Senão ele não consegue ter lucro. Então, basicamente, essa é a questão que sempre deixou o orgânico. Quanto vale o alimento orgânico? Foi tema de uma live com reflexões interessantes organizada pelo Instituto Brasil Orgânicos. Legal. Obrigado, Letícia. Recuperemos essa live. Sim. Então, gente, esse é um problema, né, dos orgânicos. Legal? Isso mostra para a gente, na verdade, o quanto que a gente se distanciou, que a gente perdeu o contato com a natureza. E aí é uma coisa mais grave do que a gente estava pensando. Porque a gente estava pensando assim, perdemos contato com a natureza, mas, poxa, estou restabelecendo agora meu contato com o meu agricultor, eu vou na feira, eu tenho uma fazenda, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas isso não acaba com o fato, ou não supera o fato, de que a gente perdeu já o contato com a natureza do ponto de vista do imaginário. E aí é quando a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Antes, queria compartilhar com vocês um videozinho da Tainá Marajoara, vocês já conhecem ela, né, que é ativista lá do Instituto, e se eu não vou, ela vai falar lá o nome do instituto, mas eu sempre me confundo. Lá na ilha de Marajó, né? Ela é uma marajoara, afinal de contas. E aí você tem o trabalho dela. Cadê? O trabalho dela basicamente é de tentar recolocar, reposicionar a ancestralidade dos modos de fazer, dos modos de comer, dos modos culturais, né, de vida. Ou seja, ela não fala nem, e tem até uma questão para a gente refletir depois, que ela não fala em gastronômico, ela fala em cultural.
né? É bem legal também a gente poder encontrar esse conceito dela. E aí, gente? Comentários? A gente sabe, né? O Eu ia comentar orgânico aqui da tinha. praia. Cara, eu fico muito pistola com essas histórias que rolam sobre o arroz. Assim, eu passo mal quando o assunto vira arroz, porque já começa assim, o prato do brasileiro é arroz e feijão. E eu tô achando maravilhoso o arroz custar R$ 30, aqui está custando 36 o saco de 5 quilos, empurrando todo mundo num abismo, num beco sem saída, e as pessoas parecem que não conseguem viver se não tiver arroz, como se fosse o único norte, assim, da vida, né? Então, quantas alternativas a gente tem, né? Se a gente elimina se a gente deixa de ter uma coisa, que é arroz. E até eu estava acompanhando isso no Twitter e um cara criticando, né? Quer dizer, a lasanha de merda, né? Uma camada em cima da outra. O economista dando entrevista na Globo falando, não, mas a batata a batata está 11% mais barato, então você pode trocar o arroz por batata. E aí todo mundo discutindo assim, tá, mas então ficou só uma polêmica para resolver. Você põe um feijão em cima ou embaixo da batata, né? Já que você vai trocar por arroz. Legal. Eu queria provocar dizendo isso. Ótima provocação. Na verdade, gente, a questão, principalmente quando vai para essa conversa da econômica, né, para esse lado econômico, esquece-se que a economia também faz parte da ecologia, que é esse lugar nosso. E também há um processo de pertencimento. Só que a gente perdeu esse contato também. Então, para a gente, economia se tornou número, valor, dinheiro. Então, basicamente, fala assim: você vai economizar mais, ou então você pode trocar isso por um motivo econômico. Mas isso não é o que economia quer dizer. Né? Mas aí a gente faz outro assunto, outro dia. Mas essa provocação que eu trago para vocês do orgânico, ela também já asfalta um pouco o nosso caminho. Ela é importante, né, para a gente fazer essa transição agora, nesse momento, para entender as questões da ecologia. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais na ideia de soberania alimentar, que a Tainá sugere aí, no próximo encontro. E aí a gente vai problematizar todos esses rótulos e selos, tá? IGP, DOC, DOCG, né? Já ouviram falar esses termos? Então, é um bando de bullshit, entendeu? Tipo, vamos entender de fato o que está acontecendo aí. E por que isso tem a ver com soberania alimentar. É um processo interessante. Mais uma vez, a gente não está rechaçando os produtos ou então o valor das coisas, mas a gente está realmente problematizando e trazendo uma conversa que possa nos fazer entender com profundidade toda essa estrutura, né, que está por trás dessas relações e desses jogos de poder e de jogos simbólicos também, de apropriação, etc. Bem, Matheus, diga. Desculpa, Lobão, só Não, comentar uma nada, coisa rapidinho. por favor. Eu sempre fico meio curioso, achei sensacional a fala da Tainá, ela é muito boa mesmo. Sempre fico curioso, ela comentou essa história da peça publicitária no aeroporto, né? E eu fico imaginando se a culpa é dos marqueteiros, assim, que projetam o colonialismo. Mas eu não sei se bem a culpa é deles ou é nossa, porque é um colonialismo presente ainda na população, né? Isso de você colocar o tucupi numa louça de porcelana, para mim foi um exemplo sensacional, assim, dessa projeção do colonialismo. E eu já passei por alguns casos também, assim, similares, de que já ouvi de gente que tira foto profissional de fotografia, não aqui em Brasília, que, não, tipo, temos que achar quando eu estava no Brasil, lá fora, né? Temos que achar algo que seja etnicamente brasileiro. E aí pegava umas referências assim que eu falava, puta merda, tipo, Matheus, pegava valeu por essa contribuição, porque a gente vai partir daí. Saca só. Gente, queria muito mostrar isso aqui para vocês.
o sentido de ecosofia. Hã? Ecosofia e o sentimento de pertencimento. É aí que a gente começa a tentar explicar esse fato que o Matheus resumiu aí, falando, por exemplo, culpa de quem? Assim, quem é que está usando os óculos aqui, entendeu? Não somos nós, como sociedade? Vamos colocar tudo no mesmo patamar aí, ó, porque olha só. Ecosofia e sentimento de pertencimento. Esses dois termos, ecosofia e sentimento de pertencimento, eu estou pegando emprestado do Michel Maffezoli. Michel Maffezoli é um camarada que eu acho interessantíssimo, um pensador francês, que tem uma relação muito estreita com o Brasil, do ponto de vista acadêmico, e que muitas vezes ele é tido como uma persona não grata justamente por rechaçar a ciência tal como ela é dada, entendeu? O saber científico. Então ele gosta de colocar os níveis de afeto e de construção sentimental mesmo como níveis de conhecimento, entende? Tipo dar nome para as plantas, que nem o povo lá dos Castanhais estava fazendo. Primeiro, para a gente entender um pouco da onde Maffezoli fala, ele foi um dos caras que cunhou aquele termo de tribos. Você lembra quando a gente teve um momento que falava muito sobre tribos urbanas? De qual tribo você é? Galera aí que pegou os anos 90 de uma forma mais latente, deve ter lembrado essa coisa de tribo. Eu acho que a Malhação trabalhava muito isso, não é isso? Nas primeiras temporadas de Malhação falava, é a tribo dos bombadinhos da academia, é a tribo das patricinhas, é a tribo do nerd, é a tribo dos roqueiros. Então você tinha, né, e aí de um ponto de vista um pouco mais caricatural, essa ideia de tribos, mas basicamente o que isso, Raver, Amos, Playboys, ele tem um monte, mas o que o Maffezoli tratava quando falava de tribo era tentando falar o seguinte, que esse grupo que se chama de tribo, ou seja, essas tribos estão no cerne da nossa forma de se arranjar como sociedade a partir dos laços de afeto. Então, esses laços que se criam é o que ele vai chamar, e aí num estudo mais recente, de ecosofia. Ele vai chamar, na verdade, de uma sensibilidade ecosófica, que nada mais é do que uma forma de empatia, uma paixão intensa, um lugar, né, de comum entendimento, um espaço em que a gente pode se situar individual e coletivamente. Então, no sentido mais forte, ele pensa nisso como uma sintonia. Só que quando ele fala em ecosofia, ele tira a ideia de tribo, que está envolvendo um grupo de pessoas com determinados interesses iguais e que criam entre si um laço de pertencimento. Ou seja, eu pertenço a esse grupo. Eu me sinto pertencido, me sinto acolhido por esse grupo. Então, esse é o sentimento de pertencimento. Levado para uma esfera ecológica, o que o Maffezoli fala? Que essa sintonia a gente precisa ter com a nossa esfera. Ou seja, a gente precisa criar uma simetria, um entendimento comum em um mesmo lugar, não só com os grupos com os quais a gente convive, mas com todo o sistema que está em volta de nós. Dos insetos, das plantas, de tudo, gente. Junta tudo. Uma aliança, que eles chamam de uma aliança instintiva com os produtos desse chão. Olha que coisa bonita. Uma aliança instintiva com os produtos desse chão. Uma aliança é muito maior do que esse entendimento que a gente tem de biodiversidade, da relação nossa com o nosso, mais uma vez o nosso, né, agricultor. A aliança, gente, é um compromisso, e o nosso compromisso não é mais com o agricultor, é também, mas é com a terra, é com o lugar, com o chão, com o produto que dá ali. E esse é o compromisso. Vi que a Natália colocou ali o mangarito como exemplo, né, dentro daqueles exemplos de lugares. Mangarito é um fruto típico do cerrado, não é isso? E o mangarito, quando ele aparece, eu me lembro que a maior crítica que muita gente da gastronomia estava fazendo ao mangarito era porque ele era um bicho difícil de despelar. Entendeu? Porque a batata é redondinha, grandinha assim, ó, você fazia. Você despelava. O mangarito é aquela ginástica, entendeu? Não é isso?
E aí, claro, que aí tem uma tecnologia por trás. Se você plantar um mangarito em tal época, ele nasce mais grandinho e faz isso aqui. Mas rejeita-se o alimento por conta do trabalho que ele dá para poder usar uma técnica. Isso não cola, né, gente? Porque afinal de contas, tá aí um monte de gente usando sous vide para tudo. Que demora 2 dias no sous vide a 60 e poucos graus e fica lá, entendeu? E ele não tem problema com isso. Mas descascar um mangarito como é difícil. Então, essa relação que a gente cria é justamente a ausência de uma aliança. Porque a ideia de aliança, para além da pureza do casamento, essa instituição, não sei o que, parará, que tem aliança como símbolo, né? Ou seja, a aliança é um símbolo de uma união que não vai se romper. Então, esse é o significado de aliança. Então, essa aliança que o Mafezoli traz aqui é essa aliança que ele chama de instintiva. Ou seja, está no nosso instinto. A gente faz isso porque nós somos animais. Do mesmo jeito que o passarinho, quando está na hora, vai lá fazer o ninho para poder colocar o ovo na natureza, a gente vai também ter essa relação. Não é isso? A gente vai compor junto com esse ambiente. Só que Mafezoli entende que o grande problema é o que está aí no escrito, ó, tá vendo? O tal do marasmo contemporâneo. Esse marasmo contemporâneo é basicamente o que a gente está vivendo agora, gente. Nesse período de quarentena que vai, não vai, que volta, não volta. E que a gente fica entediado em casa, não é isso? Então, muita gente fica realmente vivendo problemas psíquicos, né, graves em casa, mas que a gente denomina no nosso vocabulário pós-moderno de crise. Só que Mafezoli vai entender que, pelo sentido da ecosofia, isso não é uma crise. Isso é uma consequência de uma lógica de dominação que leva a uma lógica de devastação. A Tainá falou no vídeo sobre a devastação da ilha de Marajó, não é isso? Mafezoli vai além. Ele fala da devastação do ser humano. Nós somos os primeiros e as primeiras a terem sido devastados. É por isso que a gente acaba com o Pantanal, que está pegando fogo agora. É por isso. Porque a gente tem dentro de nós esse DNA da devastação. Foi o que nos formou. Sabe? É muito duro ouvir isso, mas é isso. Ou seja, parece até que nossos esforços, né? Poxa, eu estou me esforçando tanto para comer orgânico, para poder comprar valorizar o agricultor pequeno, não sei o que. Gente, a questão não é a gente deixar de fazer isso. Isso é a ação que é levada a cabo a partir do entendimento, de uma reflexão que a gente fez. Mas o que a gente está trazendo aqui é um problema que é realmente maior, mais estrutural ainda. E esse problema estrutural, gente, chamado de ecosofia, ele tem um desdobramento, que é esse aqui, ó, o ato forjado do pertencimento. E aí a gente estava falando aí, como é que é esqueci que alguém falou das receitas, eu já foi o Matheus, né? Que falou de esqueci, gente. Vocês vão conseguir relacionar com alguma coisa que foi dita aí, a partir do exemplo que eu vou dar agora. O ato forjado de pertencimento nada mais é do que aquele momento em que a gente se relaciona sentimentalmente, ou seja, entendendo nosso processo ecológico. O Banana Bread da Natália. É isso. O ato forjado é esse. Resumindo. Então, por exemplo, eu tenho gente que eu conheço já hoje que falou assim: nossa, sushi só lembra da minha infância. E aí você pensa, né? A pessoa, né, cresceu no Japão. Não, ela cresceu, entendeu? Num bairro suburbano brasileiro tradicional, assim. Então, e aí, por quê? Porque, gente, há essa comida que a gente chamou de sushi, de uma forma meio genérica, né? Que o sushi, na verdade, é um prato, uma combinação de arroz com arroz, mais uma vez, Shima, com peixe e tal. Mas o que a gente está tentando perceber é que esse sushi ele se tornou algo adotado, então, né, veio por osmose para dentro da sociedade, num domingo, numa praça de alimentação, não é? Aquele sushi deitado em umas bandejas para self-service, e essa pessoa, quando criança, ia com os pais, enfim, quando comia fora, ia comer sushi. E por isso que o sushi lembra a infância.
É o famoso caso da margarina. Eu costumo dizer, eu estou escrevendo inclusive uma crônica sobre isso, que se chama mais ou menos o seguinte: a sua memória afetiva foi feita de margarina. É basicamente isso. Margarina, gente, está aqui ó, na nossa memória afetiva. A memória afetiva é algo muito traiçoeiro nesse sentido. E ela não é generosa como parece ser romântica. Quando a gente fala assim, a cozinha da minha avó. Eu encontrei o caderno de receita da minha avó. Minha avó faleceu em 2010, e aí eu vasculhando as coisas dela, encontrei o caderninho dela, um caderninho de capa dura amarelo, escrito com a letra dela, sujo de café, de não sei o que, de massa de bolo, de um monte de coisa. Lindo, né? Aquela coisa super... Caramba, isso aqui é um artefato histórico. E é. Só que é o seguinte, todas as receitas levavam margarina. Ou seja, minha memória afetiva foi construída pela margarina. Por quê? Por quê, gente? Os Vocerijo és velho. E aí, falava de margarina, não? Margarina, leite condensado, sim. Mas é claro, tem vários motivos. Um dos motivos, eu acho que até citei para vocês, foi aquele de uma crise, uma praga que devastou aí muitas populações de criação de porco, que era a principal gordura usada, né? Era a banha, né? Isso aí a gente está falando antes do período pré-industrial, né? E aí as nossas bisavós, esses nossos antepassados usavam a banha de porco, né, para isso. E aí logo depois, no pós-guerra, nessa virada, sem essa população de porco mais disponível, a industrialização crescendo com força e abre-se uma brecha no mercado a partir do preço da manteiga, que é caríssimo, e da banha de porco que estava sumindo. E depois a banha de porco, inclusive, perde esse lugar porque ele começa a ser relacionado a algo muito gorduroso, muito nojento, muito não sei o quê, muito colesterol, muito isso, muito aquilo. E a margarina ganhou um comercial muito bonitinho, que a gente já viu. E aquilo criou, então, esse novo entendimento. Então não foi porque nossos avós, nossos antepassados, achavam a margarina a melhor coisa do mundo, mas era porque era o que havia acessível. Que nem as crianças que não têm recursos e que estão crescendo, né, com a cesta básica, né, Shima? A cesta básica vai moldar essa... Ah, legal, bacana, Shima. Shima está transcrevendo um livro de uma matriarca, não é isso? Livro de receitas. Maneiro. Publique isso, por favor. Muito legal. E nesse ato forjado de pertencimento, a gente tem esse contato multicultural que a gente vai ter e a gente vai criar nossos estranhamentos a partir daí. Por quê? Porque o nosso lugar de pertencimento não é exatamente o nosso lugar. Vamos ver Netflix um pouquinho? Só para descontrair? Que a gente vai dar uma exemplificada sobre esse ato a partir do que você está vendo na foto. Tacos. Quem não conhece o que é tacos, dá uma bugadinha já do lado, que a gente vai falar sobre isso neste momento. Vamos aí? Depois da fala da Tainá, tem que descontrair mesmo, né? Mas esse também vai ser um descontrair, mas vai ficar uma pulguinha atrás da orelha, tá? Sempre vai ficar. Vamos lá. Vai, cadê? Gente, esse aqui é o Trevor Noah, não sei se vocês o conhecem. É um comediante, humorista sul-africano, radicado nos Estados Unidos. E o Trevor Noah tem um clássico, e é um camarada que, enfim, ganhou um show dele na TV americana hoje, tal, parará, um cara super famoso lá. É só esse trecho mesmo, gente. Legal. Já tinham visto? Eu acho que a Jaque já, né? Que eu mostrei na aula que a gente tinha dado lá no IESB. Basicamente, né? Nada é mais americano que tacos. E a gente poderia falar, nada é mais brasileiro do que sushi. Ou estrogonofe, não é isso? Porque esse sentimento ou essa situação de pertencimento, ela é feita a partir da nossa forma de interagir com o meio em qual estamos inseridas. Então isso aí foi, na verdade, mais uma descontração para nos levar a entender o que é, então, a ecologia da cultura, que não é mais a ecologia como simplesmente o habitat biológico em que vivemos, em que compartilhamos com outros seres viventes,
é um pouco mais complexo, digamos, que isso. Vamos ver aqui? A ecologia da cultura, ela propõe um outro olhar sobre a nossa relação com a natureza. Se lembra que a gente falou muito sobre o triângulo de Levi-Strauss, perfeito? Que tinha lá o eixo da natureza e o eixo da cultura, e aí quando a gente manipulava o alimento, aquilo ali era um gesto cultural, e quando o alimento ele se dissolvia, ou então era consumido os próprios agentes naturais, sem interferência humana, seria um ato da natureza, um gesto da natureza. O Tim Ingold, que é de quem eu pego essa proposta de ecologia da cultura, o que ele propõe é que a gente não tem mais o triângulo. Esquece o triângulo. Na verdade, continua sendo aquela base para a gente poder conseguir entender do ponto de vista de Levi-Strauss, mas esse triângulo agora se forma um círculo para a gente entender a ecologia da cultura. Por quê? Porque não há mais ruptura entre história natural e história cultural. Os processos são compartilhados. Natureza e cultura se pertencem. Eles se modificam um ao outro num processo. E é isso o Tim Ingold chama de simetria da experiência vivente. Tim Ingold, que é um antropólogo inglês, ele traz essa colaboração, que eu acho particularmente muito enriquecedora. Opa, saiu aqui. Ele traz essa proposta justamente para poder entender o seguinte, que os seres, que nem lá nos Castanhais, eles se equivalem. Esse princípio evolucionista no qual animais e plantas estão inseridos, nós também estamos. Só que a gente está na mesma escala, o impede igualdade com esses demais elementos. A gente está falando agora da experiência de ser vivo. Na verdade, quando a gente fala de ser vivo, não são só dos seres viventes. A gente está falando de tudo que habita esse lugarzão chamado planeta Terra. Daqui a pouco, para além, se a gente descobrir alguma outra coisa. E essa simetria é justamente o que nos iguala. É o colhedor de castanha com o castanhal. Não estamos acima da natureza. Aliás, por termos estado acima da natureza, ou achado que estávamos acima da natureza, por tanto tempo, historicamente, em todos os lugares do mundo, todas as sociedades devem ser culpadas por causa disso, compartilham essa mesma culpa até hoje. Por causa disso, a natureza se modificou e trouxe para a gente, desde os derretimentos das calotas polares até a Covid-19, que nada mais é do que um processo também de devastação. Essa devastação começa com a devastação do ser humano, a nossa. Nós como seres arrasados. E além Covid, o Tim Ingold vai entender então que é o seguinte, a nossa relação com a natureza, ela é feita por uma forma que seria ficcionalizada. Porque como a gente se distanciou demais da natureza, se lembra? Quando a gente falava do orgânico, a gente se distanciou tanto que a gente não consegue mais olhar para o orgânico com um processo natural. A gente tem que olhar por um processo cultural. Então a paisagem, para o Tim Ingold, ela não é uma coisa natural. A gente não vê uma paisagem. A gente entende uma paisagem
a partir dessas lentes culturais, dos padrões estéticos pré-estabelecidos que a gente colocou para conseguir ver aquilo. E isso a gente está falando, sabe do quê? De como a gente percebe, por exemplo, o mar. O mar a gente percebe de uma certa forma se a gente é nato no litoral. Foi criado ali de frente do mar. E é diferente de quando a gente vai para o interior e nunca viu o mar na vida. Então o mar, ele pode ser um lugar de ruína e pode ser um lugar de bênção. O mar pode ser um lugar de memória da infância ou um desejo utópico. Depende dessa construção. E aí foi quando Tim Ingold vem com esse termo tarefagem. Esse nome feio é porque ele usou um termo chamado taskscape, fazendo referência ao landscape. Landscape é paisagem. E aí ele acrescenta o valor task, que seria de dever, tarefa. Então, tarefagem. A gente cria, ou seja, é uma tarefa essa construção da paisagem. Ela nada mais é do que uma tarefa. O gosto é a mesma coisa. A nossa relação com a comida também é uma tarefa. A gente cria uma relação com a comida. A gente cria uma relação com o nosso ambiente. A isso a gente chama de linguagem ecológica. Então, a linguagem ecológica não tem a ver só com a ideia de ecologia que a gente falou lá, do habitat natural. Já é essa criação de um vínculo comunicacional entre seres. Veja bem, para a sociedade chinesa, alguma parte da sociedade chinesa, que foi um dos objetos de estudo desse estudo do Tim Ingold, ele vai entender o seguinte: opa, eu percebi que para determinado grupo de chineses, a montanha, a ideia de montanha, a paisagem montanhosa, era algo muito opressor, algo muito violento, algo que dava medo e algo que era tido como natureza selvagem. Enquanto a paisagem de uma planície, ou seja, de um solo mais reto, ele dava um conforto de segurança, de civilidade, porque parece, mesmo que ele não tenha sido modificado pelo ser humano, mas confere uma ideia de pertencimento. E aí ele também vai falar, ele vai citar a colonização da Austrália, falando que como os ingleses chegaram na Austrália, eles ficaram estupefatos com aquilo. Porque eles falaram que é um absurdo você ter um lugar em que no Natal faz um calor enorme, né? E é verão. Para ele não fazia sentido, os ingleses, aqueles bichos esquisitos, porque todos os bichos australianos eram esquisitíssimos. Aquelas planícies, aqueles desertos estranhos, aquilo tudo precisaria ser modificado. Então, olha a lógica colonial. Tim Ingold pensa aí na colonização da Austrália, mas a gente pode trazer isso tranquilamente para a nossa realidade brasileira, como a gente até conversou. Não é? Esses processos foram tão modificados que, como a Tainá falou, a Tainá Marajoara, não a Zanetti agora, ela falou que ela conheceu, na sua formação formal, os deuses gregos, mas não os deuses marajoaras. Ou seja, a gente foi uma repulsa para aquilo que deveria nos pertencer. E aí um exemplo também vivido recentemente. Quando na Itália, a merenda do meu filho na escola, ele era basicamente as receitas lá do Piemonte, que é onde eu estava. Então eles tinham esse super orgulho, né, para servir para as crianças exatamente aquilo que eles vão comer no dia a dia. Aquilo que é legítimo e legível para eles. Enquanto, no Brasil, você tem um descolamento. Você começa a usar o lugar da merenda como parte desse jogo torpe político no qual se pode colocar qualquer coisa. Afinal, é merenda, é pobre. Você lembra do determinado prefeito que virou governador, que falou que pobre não tem gosto? Não sente gosto, né? Para ele não faz diferença, ele pode comer ração. A farinata. E a partir daí, a gente começa a criar os novos significados, os novos simbolismos do nosso dia a dia. Tim Ingold também cita
esse povo de Gara. Esse povo de Gara é um povo de uma tradição totemista, né, totemista, que é de culto aos totens. E essa galera, no noroeste de Gana, na África, foi uma galera que conseguiu compreender e trazer para a esfera íntima, familiar, tudo aquilo que envolve o meio ambiente deles. Ou seja, o bioma e o lugar onde eles estavam. Os animais, as plantas, tudo aquilo era membro da família. Olha aí, sintam-se contempladas e contemplados, você que é pai e mãe de gato, de cachorro, de plantinha, tá vendo? É isso. A gente colocou em pé de igualdade, não está errado essa percepção, entendeu? Pelo contrário, ela é mais generosa, entendendo ou colocando a gente no lugar onde a gente nunca, da onde a gente nunca deveria ter saído. Sacou? Ecologia da cultura. E ela se baseia em 4 eixos, basicamente. E os eixos são esses: meio ambiente, poder, estética e sentimento. Meio ambiente, porque é o que nos envolve originalmente. A ideia original de ecologia, que como a gente estava falando lá no início, ela traz essa perspectiva, que é uma perspectiva de meio ambiente, ou seja, habitat natural. Mas o jogo de poder que vem aí, ó, e eu pego aí um pouco da sabedoria de Michel Foucault, para a gente poder entender poder nesse sentido, das relações estabelecidas entre as pessoas. E nesse caso, não só entre as pessoas, também da gente com a natureza. A gente exerce uma relação de poder com a natureza. E essa relação, ao contrário da ecosofia, você lembra da ecosofia que a gente estava falando? Estabelece relações simétricas. Com o jogo do poder, essas relações tornam-se assimétricas. Ou seja, você tem um jogo de poder, você tem alguém dominando sobre outro. E nesse jogo de dominação, o que acontece como consequência, que o Mafezoli falou ali, é esse princípio da devastação do ser humano. Ou seja, a gente provoca uma situação, se coloca numa situação de tensão tão grande, por falta de empatia, por falta de alteridade, por falta de tudo, inclusive, e a gente acaba com nós mesmos. Então, basicamente, foi esse caminho que a gente escolheu como sociedade humana. E nos leva aí a entender, então, a estética. Como que a estética pode nos salvar? Porque a estética é essa concepção imaginário, ritualística da nossa experiência cotidiana, como a gente falou na aula anterior. Ou seja, a estética ela vem aí para contribuir exatamente com esse processo de ressignificação. Houve uma transformação estética, por exemplo, dos orgânicos, que deixaram de ser alimento, simplesmente, para se tornar um rótulo a ser vendido por um processo de ressignificação, e que cria-se uma nova estética, consolida uma estética do orgânico. O que envolve a estética do orgânico? Várias coisas. O consumidor que compra o orgânico, que normalmente está dentro dessa contradição aí, não é isso? Porque ele tem um mau poder aquisitivo. A embalagem de plástico com isopor, que é super contraditória. Ou mesmo a ideia de natureba, não é isso? Que sempre se leva a isso, orgânico é natureba. E isso, na verdade, é uma perversão dos termos para nos afastar, na verdade, do próprio significado da coisa, do objeto, da comida, que era uma coisa super simples. E aí, gente, é quando a gente acrescenta nessa equação o sentimento. O modo como digerimos e expressamos o nosso ser no mundo. Como que a gente nos percebe e como que a gente percebe a nossa convivência em sociedade. Sacou, pessoal? E aí eu trago uma pequena pílula de sabedoria do Tim Ingold, quando ele propõe o seguinte, que o paradigma ecológico proposto, né, é apresentado como uma alternativa para essa forma tradicional na qual opera principalmente a ciência na modernidade. Como eu estava falando, a ciência tomou para si o poder de validação. Ele é quem dá, ela é quem distribui as cartas falando que
é certo, o que é errado, o que acontece, o que não é. Mas o intento dessa proposta, desse paradigma ecológico, é para ultrapassar essa dicotomia dos domínios separados, buscando uns traços de continuidade. Você lembra? O processo circular e de simetria que essa nossa modernidade falha tinha postulado primeiramente como oposição e distinção. Então, a gente criou um problema assimétrico, uma mazela, ao instituir as camadas de poder uns sobre os outros. Criou, então, essa assimetria para um processo que a gente precisa reconstruir agora, para voltar a ser simétrico. E aí, gente? Viagem demais? Deu para acompanhar, gente? Deu para sacar um pouco essa proposta da biodiversidade, do biopertencimento, que é uma forma, inclusive, de sociobiodiversidade, de construção, né, dessa proposta, do ponto de vista mais teórico e mais correto, talvez, seria. Né? Alguma questão, gente? Deixa eu vir aqui no chat só para ver. Ah, não tem nada que eu tenha perdido, não. Legal. Pessoal, então já que vocês não estão com nenhuma dúvida, eu estou colocando um novo material lá no nosso plataforminha de EAD para vocês considerarem para a próxima aula. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ser a próxima aula. Enquanto eu mostro, eu só queria lembrar vocês o seguinte: quem perdeu gravação, ou se você precisar perder uma gravação, ou perder uma aula, você pode recuperar a gravação diretamente agora lá na plataforma EAD. Dá para ver até diretamente dali. Beleza? Não sei se já fizeram isso. Já conseguiram fazer. Mas basicamente é isso que a gente vai fazer agora. Entendeu? Eu estou subindo lá, consegui uma forma mais fácil, que já até aparece lá o videozinho para você, você clica e já roda. Não precisa ficar fazendo um login no YouTube, necessariamente. Para a próxima aula. Aí, ó, segunda-feira. O que a gente vai ler para segunda-feira? Essa reportagem, uma reportagem curta do Joio e o Trigo, chamada Comer Bem, Comer Mal, do Charque até a Hora Pronobis. E a gente vai ler também um trechinho de um livraço chamado Geografia da Fome, do Josué de Castro, você já deve ter ouvido falar. A gente vai ler só esse trecho, As Duas Fomes. Vai ser importante para a gente poder fazer a discussão. Um deverzinho de casa, gente. Pintar, desenhar e rabiscar um quadro que defina ecologia para vocês. Isso, a gente está recorrendo a esse lugar infantil, lúdico, da pintura, do desenho, do rabisco. Por quê? Porque é o seguinte, a nossa lente para assistir o mundo, para ver o mundo, ela está tão embaçada, como criaturas adultas que somos, que a gente precisa reivindicar uma postura infantil mesmo, nesse sentido, sabe? Um olhar mais puro para, se isso é possível, né? Então, ao menos utópico. Chima aqui um artista, ó, eu quero ver, vamos lá, por favor, traga alguma coisa pra gente. Isso vocês tragam na próxima aula, tá? Vai ser importante para o processo mesmo, acho que vai ser legal, assim, para vocês se reconectarem também com esse fazer, caso vocês não tenham, ou tenham perdido, né, essa conexão com a pintura, com o desenho vegano e orgânico sem agrotóxico. Hoje o Chima tá pegando o pé do vegano, hein, cara? Que não é um problema do vegano, tá, Chima? É um problema estrutural da alimentação, né? Não é isso? E também, gente, escrever o primeiro rascunho do nosso projeto final. Legal? Esse projeto final vai ficar belíssimo, a gente vai editar de uma forma bem bonitinha assim e disponibilizar digitalmente nossos textos, nossas contribuições de pensamentos para essa história toda. E quem não me mandou as propostas, me mande. Chima, prometo que eu vou te responder a sua amanhã, tá? É porque o Chima pegou pesado comigo ali, cara. Veio com umas ideias assim que eu tô até agora trabalhando na cabeça. Legal? Seguinte. Valeu, povo. E a gente está com inscrições abertas para a segunda turma do Comida de Pensar. Então vocês podem divulgar para os amigos, para os amigos. Vocês devem ter recebido um cupom de desconto de ex-aluno. Também foi mandado esse cupom de desconto para todo mundo que fez aquela aula magna,
galera vai ter o preço original que vocês pagaram, essa galera vai poder pagar, mas aí a gente vai ter um curso já remodelado, vai ter algumas outras coisas também que a gente vai trazer. Vocês não vão ter perdido conteúdo de fato, tá, gente? A gente só deu uma aprimorada do ponto de vista empresarial na parada, entendeu? E também estamos com outro curso aparecendo aí, que é o Escrevências. Então também spread the news aí pra gente, por gentileza. Legal? Bem, gente, agradeço por estarem até aqui comigo. Hoje eu acho que eu falei rápido demais, né? E aí a gente chegou aqui, ó, no finalzinho, mas não tem grandes perdas, não. Se vocês não quiserem achar esse show do Trevor Noah no Netflix, na Netflix, é o Filho de Patrícia, o nome. Na verdade, ele vai passar o show inteirinho falando mal do Trump. Basicamente isso. Esse pedaço eu peguei porque ele é muito, enfim, ilustrativo, né, para o nosso propósito aqui. Mas bem, agradeço mais uma vez a companhia de vocês e vamos até a próxima aula, 10ª aula, para falar sobre soberania alimentar. Então, até segunda e um beijo para vocês.